Olá, a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala assim para mim e você neste momento. Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparar-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Bendito é o nome do Senhor. Então aqui a palavra de Deus está falando sobre dois servos, né? O prudente e o insensato. Aqui a palavra está dizendo que o prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Quer dizer, ouve a palavra de Deus e obedece. Esse é o prudente, né? Vem os vendaval, né? Vem os rios, vem os impentos, mas a casa dele continua ali, ó, né? Firme, de pé. A casa dele fica ali, firme, não é destruída, né? Pelos tempos ruins. Então, já o insensato, quando vem, né, os rios, os impentos, os vendavais, por ele ser um insensato, né, ter construído a casa dele de qualquer jeito, o vento o destrói. Por quê? Porque ele é insensato. Ele construiu a casa dele de qualquer jeito, então os ventos vêm, né, bate, vêm os vendavais, vêm as chuvas, vêm os rios e termina destruindo aquela casa por ele ser um insensato que construiu de qualquer jeito. Já o prudente construiu a casa dele na rocha, né? Não construiu de qualquer jeito, mas construiu de uma forma com muita organização, com muita prudência, né? Com certeza, ó, quando ele foi construir a casa dele, o prudente, ele construiu de uma forma que quando viessem os ventos, os impentos, não o derrubassem. Então, com certeza, ali a fundação daquela casa foi construída com bons materiais, com bons profissionais. Então, foi construído com muita organização, muita determinação, porque ele sabia que qualquer momento poderia vir os ventos, né? Os vendavais, os impentos, né? Então, ele construiu de uma forma bem organizada. Então, aqui a palavra do Senhor nos mostra que, pelo lado espiritual, aquele que está construindo sua casa na rocha, né, em Deus, é prudente. Aquele que ouve a palavra e obedece é prudente. Aquele que ouve a palavra e não obedece, ele é um insensato. Então, indo para o lado espiritual, um servo insensato, ele é uma pessoa que ele até toma uma decisão de seguir a Jesus, seguir a Deus de Israel, mas ele é aquela pessoa assim que ele não lê a palavra, ou então lê, mas não presta atenção direito o que Deus tem falado no coração dele, ou então até presta atenção, mas não obedece. Ouve, mas não obedece, é apenas um ouvinte. Esse é um insensato. O insensato, geralmente, a primeira dificuldade que ele tem na igreja, né? Primeira situação ruim, ele pensa em olhar para trás. Ele é um insensato. O servo insensato é assim, ele não tem a casa dele construída na rocha, ele tem a casa dele construída na areia. Ele vive em função do que as pessoas falam para ele, né? Ele não tem um conhecimento da palavra, ele não tem estrutura, né?
ele não tem uma boa base bíblica, ele não tem um bom conhecimento, ele não tem estrutura espiritual para suportar as lutas, os vendavais, ele não tem sabedoria, ele não tem o temor no Senhor. Geralmente o servo insensato, o temor dele está no homem, entendeu? O temor dele está no governo. Então, assim, esse tipo de pessoas, desses servos insensatos, a primeira dificuldade que tem dentro da igreja, eles saem. E aí bota desculpa em um, bota desculpa em outro, mas na verdade, existe uma verdade. Não tinha um bom conhecimento, não tinha intimidade profunda com o Espírito Santo, e aí saiu da casa do Senhor. Claro que tem situações que, de repente, você está numa igreja, você não se sente bem, você pode ir para outra. Por que não? Desde quando o ensino que está escrito na palavra, desde quando esteja, né, na palavra. Mas quando a pessoa sai totalmente dos caminhos do Senhor, né, para de ir para a igreja, para de buscar a presença de Deus, é porque, na verdade, não tinha conhecimento o suficiente da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma das coisas que Deus nos liberta quando a gente passa a ter conhecimento da palavra de Deus, nos liberta das religiosidades. O religioso só está na igreja, no templo ali congregando, enquanto está tudo bem. Mas quando vem a primeira dificuldade, ele sai da presença do Senhor. Ninguém vai para cá dizer que dentro de casa é a mesma coisa, porque não é. A gente diz assim, eu busco a presença de Deus em casa, mas não é a mesma coisa. Você entende? Não é a mesma coisa. Então, aqui a palavra do Senhor fala que todos aqueles que escutam a palavra de Deus e pratica, né? Ele é um servo prudente, né? Ele é um servo prudente. Então, ele não olha a dificuldade. Por mais que venha a dificuldade, as lutas, o vendaval, ele olha para Jesus. Ele passa por cima das lutas. Ele tem consciência que as provações é simplesmente para ele ser aprovado. Bendito é o nome do Senhor. Já o servo insensato, ele não tem esse entendimento, né? Ele começa a murmurar, desanimar, não é isso? E ali, com certeza, ele não suporta as lutas. Por quê? Porque ele é um insensato. Ele constrói a casa dele na areia. Ele não vive buscando ter uma vida de santidade, uma vida de libertação. Ele vive de qualquer jeito. E nós sabemos muito bem que quando a gente toma a decisão de seguir a Deus, a gente queremos passar a eternidade com Cristo, não é simplesmente dizer, eu quero Jesus, ir para a igreja no dia que quer, ler a Bíblia no dia que quer, orar na hora que quer. Não é assim. A gente que queremos passar a eternidade com Cristo, eu e você que queremos passar a eternidade com Cristo, precisamos ter determinação. Precisamos priorizar em buscar a presença de Deus, através da palavra, através da oração, não é isso? Ter realmente uma comunhão com Cristo e com certeza está sempre ali congregando. A própria palavra do Senhor diz, congrega-te, ó nação que não tem desejo, congrega-te. Porque naquele grande dia, quando vir a ira do Senhor, não vim sobre vós. Então, nós precisamos sim estar junto ali com os irmãos, congregando e adorando o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você que está afastado, volte para o Senhor. Volte. Hoje mesmo aí na sua casa, volte para o Senhor, porque com certeza você que estudou a presença do Senhor não foi porque dos vendaval, não foi pelo que você viu dentro da igreja, foi porque você não estava bem espiritualmente. Porque quem está realmente bem espiritualmente não olha para o homem, mas sim olha para Jesus. Jesus te ama, né? Jesus te ama e Ele quer que você passe a eternidade com Ele lá na glória. Amanhã pode ser tarde. Então, que você venha reconhecer, né, Jesus neste momento e com certeza deixar esse negócio de religiosidade de lado e seguir a Cristo, seguir a Deus de Israel, seguir a Jeová. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que Deus continue te dando vitória, que Deus continue te dando sabedoria, em nome de Jesus.